E aí, meu amigo, e há poucos dias saiu o novo trailer do Esquadrão Suicida. Eu quero muito ver esse filme. Eu pessoalmente fiquei muito mais feliz com esse trailer do que o outro. O outro tinha algumas coisas que me incomodavam. Pra você que não sabe o que é o Esquadrão Suicida, é uma união de heróis improváveis, de pessoas problemáticas, de caras maus, de anti-heróis. E você não acha interessante como isso nos atrai? Você não acha interessante como alguns vilões acabam sendo mais atraentes do que os heróis dos próprios filmes? Você provavelmente já ouviu falar que o Batman também estará nesse filme, mas ninguém quer saber do Batman, a gente quer saber da Arlequina e de Companhia Limitada. Eu escuto até algumas pessoas dizerem que o que há de melhor no Batman são os vilões. O próprio Batman, principalmente depois do Frank Miller, lá daquela fase dos anos 80, incorpora muito dos elementos do cara mau. Ele se aproveita do medo dos seus adversários, assustando eles e agindo assim em nome da justiça. E nós gostamos. Mas por que é que esses caras maus, esses caras problemáticos, esses caras que não se sacrificam por ninguém, se tornam tão populares? Acontece que esse tipo de personagem, aquele vilão atraente, o vilão adorável, ele mexe conosco no sentido da moral. Brinca com a nossa moral, brinca com os nossos conceitos pessoais de bem e de mal, aqueles que a gente aprende desde muito cedo. O Coringa, por exemplo, é a personificação viva disso. Ele é um palhaço que é o retrato da alegria, da piada, da brincadeira, da infantilidade, das festinhas de criança, e ao mesmo tempo é um maníaco assassino psicopata. É por isso que a Samara, por exemplo, mete tanto medo em tanta gente, porque é uma criança, uma coisa que a gente devia cuidar, uma coisa que devia depender da gente, de repente quer nos matar. A dualidade de bem e mal é uma coisa muito problemática e muito antiga. É importante ter em mente que essa é uma exclusividade nossa, dos seres humanos. O que acontece é que nós somos livres, e essa é uma boa e uma má notícia. Sartre já dizia, nós somos condenados a ser livres, ou seja, nós estamos o tempo todo escolhendo aquilo ou aquilo, a direita ou a esquerda, o certo ou o errado, o bonito ou o feio. E é porque nós escolhemos, nós temos essa faculdade que ao mesmo tempo é uma prisão, é uma coisa ruim que nos prende, por assim dizer, que nós temos a moral. Lá na genealogia da moral, Nietzsche procura responder como é que a moral nasce. E para isso ele usa a história bíblica de Adão e Eva. Senta que lá vem a história. Adão e Eva eram felizes, tranquilos, viviam lá no jardim do Éden, felizes da vida, e não tinha erro, não tinha mal naquele período, não tinha nada errado naquele período. O erro, a ação errada, a ação imoral, a ação antiética, começa no momento em que eles conhecem o bem e o mal. Veja só como o bem e o mal aparece como uma maldição. Deus diz para eles, não comam dessa árvore, porque essa árvore é do conhecimento do bem e do mal, e se vocês comerem, já era. Adão e Eva comem, e é por isso que nós carregamos essa coisa chamada bem e mal. É o poder de escolha, aquilo que nos separa dos animais. Cabe lembrar que Dona Anete tem o telencéfalo altamente desenvolvido, enquanto o porco não tem nem mesmo um polegar. Que dirá opositor. Uma boa simbologia da relação de bem e mal a gente pode encontrar no Bart e na Lisa Simpson. O Bart como aquela criança brincalhona, é capaz de todo tipo de atrocidade e atormenta todo mundo quando quer só por brincadeira. E a Lisa como aquela menina boazinha, inteligente, racional, que é vegetariana porque tem pena dos animaizinhos. É a mesma analogia que Nietzsche faz lá no Nascimento da Tragédia, entre o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. Nietzsche diz que esse espírito dionisíaco, esse espírito irresponsável, é mais ligado aos nossos instintos, e que o outro espírito, o espírito de Apolo, ele é mais racional. E depois do cristianismo e do platonismo, o espírito racional passou a ser visto como muito mais positivo, e o outro foi visto como que tendo que ser suplantado, totalmente oprimido ou inexistente. E a questão é que a violência é inerente ao ser humano, a agressividade está dentro do ser humano. Por isso a violência gráfica é uma coisa tão chamativa muitas vezes, em games, em filmes e em uma série de coisas. Acontece que nós queremos experimentar aquela catarse de que Aristóteles fala, em que a gente experimenta uma intensificação, uma experiência intensa de vida sem que nós soframos, sem que isso venha nos interferir, sem que venhamos a pagar por isso. A gente experimenta aquilo e depois vai para casa tranquilo, feliz, sem ter nada a ver com isso e acabou. São formas de alimentar os nossos instintos. E é importante lembrar também que nem sempre agir instintivamente vai ser uma coisa ruim, uma coisa maligna.
Muitas vezes obedecer aos nossos instintos ou agir com certa agressividade vai preservar a nossa vida ou até nos ajudar a fazer o bem. Muitas vezes a omissão ou a inércia se torna um mal maior do que a agressão de fato. A questão é que a nossa moral precisa ser melhorada. É por isso que Nietzsche fala: o homem é uma corda estendida sobre o abismo, uma corda entre o animal e o super-homem, o além do homem, o homem evoluído. Aquele ideal de homem que estaria num nível ético-moral mais avançado do que o nosso. Não estaria preso a um conceito plástico ou a ética plástica. A ética que vai te dizer o momento certo de usar a razão e de usar os instintos. Por causa da maldição da nossa liberdade, o nosso conhecimento nos cobra. Nós somos responsáveis por aquilo que sabemos. A ética não é nem só sua, nem só da sociedade. Não é nem só individual, nem só coletiva. A ética é a inteligência entre o individual e o coletivo. A ética é o que torna elegante a nossa ação, é o que torna a nossa ação bela. A ética é a beleza da nossa liberdade. Essa é a discussão do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um likezinho aí, clica aqui em gostei para ajudar, compartilhe nas redes sociais e clica em se inscrever para a gente continuar mais discussões como esta. E que nossa liberdade seja sempre bela.